Abra sua Bíblia comigo. Nós leremos dois livros proféticos, um no Velho Testamento e um no Novo Testamento. O do Velho Testamento é o livro do profeta messiânico, no capítulo de número 6 e o versículo de número 8. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo de número 8. Enquanto vocês encontram, eu quero conversar com o sonoplasta que está onde? Aonde? Ah, é aquele baixinho lá? A alegria de um baixinho é encontrar outro, sabia? Olha, eu queria só que você gostasse de mim como você gosta dos músicos. Os levitas cantam, a voz deles chega até no terceiro céu. Aí o pregador, coitado, se lasca todinho, né? Eu acho que eles devem pagar uma Coca-Cola para você, né? Isso, se deixar o som assim vai ganhar um beijo, viu? Ó, pela carinha tá carente, gente. Final do culto, todo mundo dando um abraço nele. Mas quem disse que é carência só disso? Está vendo agora que você está carente mesmo, né? Ele mostrou aliança. Tem carência de sentimentos, de amizade e por aí vai. Isaías capítulo de número 6, versículo de número 8, diz assim: E depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Segundo livro do Apocalipse, capítulo de número 5. Deus está aqui. Livro da Revelação, capítulo de número 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E a igreja diz amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém. O pastor Nilton já achou alguém ali. Isso. Agora aperte a mão dessa criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós oramos. Mais uma vez pedimos permissão para entrar na sua presença. Antes que eu comece a revelar os seus segredos, eu lhe faço alguns pedidos. Somando ao pedido do pastor Zilmar, que já me colocou nas suas mãos, o segundo pedido é esse: cerque esta igreja com a sua presença, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Blumenau, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre esta linda igreja nesta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento, dando a Jesus uma linda salva de palmas, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso e merece. Missões moram dentro do coração de Deus. E o sonho de Deus é transferir o sentimento que Ele tem por missões para dentro do nosso coração. Muitas pessoas, quando ouvem alguém falar de missão de maneira tão apaixonada, como falou aqui o pastor Peter, o pastor Niltinho, o pastor Zilmar, às vezes não compreende o porquê da paixão. É porque os seus olhos não viram e os seus ouvidos não ouviram, e por isso você não pode sentir aquilo que aqueles que falam de missão com tanta empolgação
porque eles viram e ouviram e acabaram sentindo. Por exemplo, se eu estivesse pregando aqui nesse congresso há 25 dias atrás, vocês iam ver um outro pastor pregando, porque eu estava vindo de missões. Eu passei 5 dias na terra de Israel, depois fomos para a Polônia, em Varsóvia, depois passei pela Suíça, em Genebra, e depois fomos para a Itália. E em todos esses lugares eu ministrei a palavra do Senhor. E eu voltei de lá tão perturbado, tão atormentado, pastor Zilmar, que eu me desconheci. Porque eu vi coisas que nenhum ser humano deveria ter na vida a oportunidade de ver. Nós fomos para Israel a convite do próprio governo. Imagine vocês, um governo de uma nação, implorar para que instituições que amem Israel enviassem representantes do mundo inteiro para terem uma palestra com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e com o ministro das Relações Exteriores, Israel Krantz. Por quê? Porque a nação de Israel vive hoje oprimida, e oprimida pela ONU, oprimida por esse mundo globalizado. E os grandes tubarões de Wall Street mandam nesse mundo, e eles são progressistas, e eles enxergam Israel exatamente como a Bíblia diz que o anticristo enxergaria, como uma pedra de tropeço. E aí o mundo inteiro assistiu, no dia 7 de outubro do ano passado, 3.000 terroristas do Hamas invadirem Israel. E não foi guerra, porque guerra é entre soldados. Quando homens armados entram dentro de uma nação e matam aleatoriamente qualquer um que cruza o seu caminho, de cadeirantes a bebês recém-nascidos, e tira suas vidas de maneira vil, indigna, truculenta, isso não pode ser chamado de guerra. Eu tive acesso a vídeos que somente Israel tem, porque eles foram para o confronto e, prendendo terroristas do Hamas, conseguiram tirar deles câmeras, porque hoje, nesse mundo moderno, os terroristas faziam questão de matar e filmar como eles estavam matando, a forma como estavam praticando os crimes. E pastor Nilton, me dá ânsia de vômito só de lembrar das coisas que eu vi. Imagine pegar um bebê recém-nascido e colocar dentro de um micro-ondas e acionar o micro-ondas. Imaginem depois de 5 homens estuprarem uma mulher, um deles com ela viva, arrancar o útero dela com a mão. Coisas desse tipo. Coisas, como eu disse no início, nenhum ser humano deveria ver isso. Israel nos chamou lá porque, mesmo depois de terem sido atacados por um povo que não quer paz, por um povo que não quer um Estado livre, que não quer um Estado palestino, não, eles querem a extinção do povo hebreu. É o espírito de Faraó, é o espírito de Amaleque, é o espírito de Amã, é o espírito de Herodes, é o espírito de Hitler, todos eles incorporados dentro de um grupo chamado Hamas. Mas não é só o Hamas que atormenta Israel lá no norte, lá no sul. Lá no norte tem o Hezbollah, amparados pela Síria e pelo Líbano. E vindo para cá eu fiquei muito preocupado, porque um amigo meu que mora em Israel mandou uma nota pedindo oração, porque o Irã ameaçou invadir Israel a qualquer momento. Todas as embaixadas de alguns países que fazem parte do conglomerado do Oriente Médio, do mundo árabe, estão fechando as suas embaixadas. Estamos na iminência de uma terceira guerra mundial e ninguém se apercebe disso. E o mais interessado em uma terceira guerra mundial é o diabo. Porque se houver uma terceira guerra mundial com essas armas de aniquilação em massa que temos, milhões de almas serão extirpadas desse planeta rumo ao inferno. Porque no mundo descristianizado, anote esta palavra, que eu vou falar dela daqui a pouco, no mundo que está sendo descristianizado, o cristianismo está falindo em muitas nações. Na Europa não pode mais nem se falar direito do cristianismo. O país, por exemplo, que deu para todos nós missionários como John Wesley, lá na Inglaterra, de John Wesley, de 200 anos atrás, hoje tem o prefeito, a maior autoridade da grande cidade de Londres, um muçulmano. E paralelo a Londres, mais 9 cidades, as mais importantes da Inglaterra, com prefeitos muçulmanos. A Europa está toda islamizada por causa da falência do cristianismo. Passei pela Polônia,
Chorei com um missionário que encontrei lá. A Polônia tem menos de 0,5% da sua população de evangélicos. 0,32% da Polônia são de pessoas que conhecem Jesus como nós conhecemos aqui. Eu estou falando de uma nação inteira que, se Jesus voltar agora, permanecerá nesse mundo porque não conhecem a verdade. Então, quando eu caminho por esse mundo, eu chego, por exemplo, na Suíça, terra de Calvino, tirando o ranço do calvinismo, mas o pensamento do grande conservador, do grande reformador. Um país que, para você ter ideia, não tem nenhuma cidade com nome de santo, pela influência de Calvino. Hoje, mais da metade daquele país é ateu. Vou repetir, 500 anos depois da reforma, o país é quase que na sua totalidade de ateus. Fui pregar na Itália, pastor Niltinho. De manhã pregamos em, como é que é o nome da cidade? Flori. Eu esqueci o nome da cidade. De manhã. À noite fomos para Milão. E passando pelas ruas de Milão, você encontra templos com características cristãs, mas você chega perto para ver o nome da igreja e está lá, templo luciferiano. Templos satanistas. E quem conhece a Bíblia sabe que Paulo pregou em Milão. O grande apóstolo das missões esteve lá, evangelizou aquele lugar, levou sinais, prodígios e maravilhas. E o tempo passou. E esses países estão morrendo sem Deus. Que nesta noite, o sentimento de missões que está no coração de Deus invada a sua alma uma vez mais. Que esse sentimento egoísta que a igreja brasileira tem de ser apenas uma igreja achando que o mundo gira em torno do nosso umbigo, uma igreja que pouco estende a mão para missões. Raramente nós vamos encontrar igrejas como aqui a de Blumenau, que fazem esta obra missionária, como em Santa Catarina, como Gideões. Que Deus traga um avivamento sobre a nossa vida. Que Deus traga um avivamento sobre a sua história. E eu termino esse pequeno relato, como comecei com Israel. E eu assisti, pastor Niltinho, o ministro das Relações Exteriores de Israel, numa mesa com mais de 50 representantes do mundo inteiro, cada um falando e se apresentando. E quando eu me apresentei, eu fiquei constrangido. O ministro olhou para mim e disse: você pensa como seu presidente? Na frente de 50 pessoas representando o mundo todo, em todos os continentes. E eu tomei um susto. Eu perguntei, eu disse: excuse me? E ele disse: você pensa como seu presidente? Você também compara a defesa de Israel pelo seu Estado com o Holocausto? E eu disse: não, ele não me representa. Ele disse: então você pode ficar na reunião. Constrangimento. Então Israel busca hoje socorro das nações. O ministro disse: quando eu estou na ONU, nos bastidores, todos os chefes de Estado, todos os ministros de Relações Exteriores, deputado Ismael, chegam nele e dizem assim: continue defendendo o seu povo, você tem o nosso apoio. Mas quando vão para o microfone, mudam o discurso e dão um discurso politicamente correto. Israel tem que lutar pela paz, tem que parar os ataques. E aí eles mostraram para nós fotos de armamentos, uma sala dentro de um hospital com mais de 20, 30 mil metralhadoras. Eles quebram o Tratado de Genebra e colocam lá dentro dos hospitais, dentro de escolas, os terroristas, exatamente para Israel, quando detectar, não poder atacar. E quando Israel, antes de atacar, manda uma bomba. Israel é o único país do mundo que, antes de atacar, ele manda uma bomba no ar. E eles já entendem disso, que é para o povo saber: olha, daqui tantos minutos vai cair um míssil aqui, dá tempo de tirar todo mundo que está aqui. Os terroristas não deixam ninguém sair. Por isso eles dizem que tem mais de 13 mil crianças assassinadas. Eles fazem isso de propósito, para que o mundo tenha ranço de Israel, para que o mundo odeie Israel. A guerra do Armagedon vai ser assim, quando o mundo todo vai se voltar contra aquela nação. E vai ser nesse exato momento que o céu vai se abrir em duas partes. O arrebatamento já aconteceu nesta hora, e nós vamos estar voltando com o Senhor. Vai se cumprir a profecia de Judas, versículo 14. Enoque disse: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. E antes de Israel ser aniquilado, Jesus pisará no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras se fenderá em duas partes, e eu e você estaremos com ele, de vestes brancas.
E a Bíblia diz que naquele dia ninguém vai precisar levantar nenhuma arma, porque pelo sopro da sua boca ele aniquilará todas as nações do mundo que querem destruir Israel. Israel vive, e a igreja precisa orar por Israel. Posso ouvir um grito de glória a Deus daquele tamanho aqui? Olhe para o seu irmão e diga: não é tempo de brincar, é tempo de trabalhar. Amém? Respire fundo e vamos fazer uma viagem nessa noite. Uma viagem só de ida para dentro do coração de Deus. Quem me acompanha nessa viagem? Roberto, mude a música para mim. Eu li 2 textos da Bíblia. E alguém que me ouviu ler os textos deve estar se perguntando: o que tem a ver Isaías 6 com Apocalipse 5? A Bíblia Sagrada é esse livro fantástico. É um livro, na falta de palavras a gente diz que é um livro mágico. Não é mágico, é um livro espiritual. Para interpretar esse livro não é nada fácil. Às vezes eu encontro amigos que têm formaturas de teologia como eu tenho 5 formaturas, doutorado, e às vezes a gente começa a debater, quando cai a ficha eu começo a rir, e começo a dizer: nós somos um bando de otários, né? Quem é que pode dizer que é teólogo? Teo, Deus, logo, estudo. Quem é o homem que pode dizer assim: eu sou mestre no estudo sobre Deus? Quem é o homem que pode dizer: eu conheço tudo sobre Deus? Quem é o homem que pode dizer assim: eu conheço a Bíblia e sei interpretar ela, versículo por versículo, da primeira página à última? Seria muita pretensão de uma raça tão inferior tentar captar o entendimento de uma mente tão prodigiosa como a mente do Eterno. Por que é que você acha que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo? Porque não é um livro comum. Uma vez num debate alguém me perguntou: você acredita mesmo num livro que tem mais de 40 autores? Eu disse: é difícil acreditar num livro que tem mais de 40 autores, porque cada autor tem um pensamento. A pessoa sorriu para mim e disse: então você acredita na Bíblia, você está se contradizendo. Eu disse: opa, vamos lá. Eu acredito na Bíblia exatamente porque ela não tem mais de 40 autores. Ele disse: como não? Eu disse: não, a Bíblia tem mais de 40 escritores. Autor é um só. E ele está aqui nessa noite. E é só ele que pode revelar e interpretar esses textos para nós. O livro do Apocalipse é aquele livro de cabeceira de cama que dá medo nos crentes até hoje. Eu me lembro, novo convertido, querendo conhecer tudo e um pouco mais, o apelido que eu ganhei foi de Santo Agostinho. Santo Agostinho era chamado de santo católico, que era muito curioso. E eu, muito curioso, ia para as reuniões e só ficava perguntando. Então meu apelido era Santo Agostinho. E eu me lembro que um dia chamei o irmão Laíde Gomes, um presbítero da nossa igreja, para ele ir na minha casa me ensinar a Bíblia. Ele chegou na minha casa e disse: o que é que você quer aprender? Eu logo falei: quero aprender o Apocalipse. E ele abriu o Apocalipse capítulo 14, capítulo 13, e ele leu, mas com aquela voz carregada. Era de noite, a minha casa era muito pobre, a gente iluminava a casa com a lamparina. E ele começou a dizer: e vai vir um monstro sobre a terra, a besta que emerge do mar, a besta da terra. Ela terá 7 cabeças e 10 chifres. Ela terá boca de leão, pé de urso, corpo de leopardo. E eu fui ficando imaginando esse trem. Ele terminou de ler, deu umas explicações. Naquela noite eu não consegui dormir com a luz apagada. Minha mãe falou: o que te deu, menino? Eu falei: a mãe é a besta. Eu falei: você é que é besta, né? Mas era a palavra daquele velho. Depois disso eu compreendi que ele, por falta de cultura bíblica, não estava interpretando o texto correto. Então fui tentar estudar escatologia bíblica e entendi que o livro do Apocalipse não é um livro para que nós tenhamos medo dele. Pelo contrário, é um livro de esperança. O Apocalipse, diferente do que as pessoas pensam, não fala só do amanhã, ele fala do ontem. O Apocalipse é um resumo do passado, do presente e do futuro. Está no início do capítulo 1, capítulo 1, 2 e 3, você vai ver Jesus falando com João: tudo que você ver, escreve no livro, as coisas que eram, passado, as coisas que são, presente, as coisas que hão de acontecer no futuro. O Apocalipse, então, é um resumo, ou uma mescla do passado anterior ao de João, do tempo presente em que João escreveu o Apocalipse e de um futuro que ainda não terminou, mas em breve vai acontecer. Então, estudar o livro do Apocalipse é um desafio para qualquer pessoa, e cada texto tem uma interpretação. Ele tem interpretação histórica, ele tem interpretação política, geopolítica, ele tem uma interpretação pessoal, ele tem uma interpretação escatológica. Por isso a Bíblia é esse livro que a gente não enjoa dele. Eu li a Bíblia mais de 30 vezes, de capa a capa, e de vez em quando eu abro um texto e falei: meu Deus, como é que eu nunca vi isso aqui?
Porque o Espírito Santo, de vez em quando, ele faz um texto saltar nos nossos olhos e ele revela a palavra. Por isso, a palavra nunca volta vazia. Por isso, a palavra de Deus se renova. E ela renova o nosso coração a cada manhã. Posso ouvir mais um glória a Deus à igreja? Então, Apocalipse capítulo 5, nós temos uma das histórias mais belas da Bíblia, que é a história do apóstolo João, o velho João. Não confunda o João apóstolo com o João profeta. O João profeta é aquele que terminou com a sua cabeça arrancada, colocada em uma bandeja de prata, a pedido de uma jovem dançarina que queria chamar a atenção do rei. Esse João apóstolo é aquele que recebeu uma nomenclatura mais linda. A Bíblia diz que ele era o discípulo a quem Jesus, não ouvi, a quem Jesus amava. Foi esse João que escreveu o Apocalipse. Interessante é que, estudando a história da igreja, você vai descobrir que todos os apóstolos, com exceção de João, tiveram morte trágica. Alguns foram crucificados de cabeça para baixo, alguns foram esfolados vivos, arrastados por cavalos pelas ruas, outros foram espancados, amarrados dentro de sacos e jogados ao mar para terminar o seu flagelo, afogados. Outros receberam coronhadas de machados que tinham em uma ponta como se fosse uma espécie de picareta, furaram o seu cérebro, o seu crânio. Com exceção de João, todos morreram de forma martirizada. Não é que João fosse melhor do que eles, é que a história diz que o velho João, ele também teve uma sina diferenciada. O imperador do seu tempo, Diocleciano, quando ficou sabendo a história do cristianismo, e quando soube que uma das testemunhas que andaram ao lado de Jesus ainda era viva, porque ele à noite perdia o sono, sofria de insônia, e ele ia ler os anais da história, os livros sobre o mundo, e ao ler a conquista dos romanos sobre os judeus, ele encontrou a história de um tal Yeshua. E esse Yeshua fazia sinais, prodígios e maravilhas. Algumas histórias dele estavam narradas, literalmente suas falas, e ele se empolgou e mandou chamar então esse último que havia caminhado ao lado de Jesus, que era João, o apóstolo. E quando ele chamou João, ele não chamou João para condená-lo, nem para brigar com ele chamou para beber da sabedoria de João. E quando você ouve o evangelho mexe com o seu coração. E aprove aquele homem sentir aquilo que nós sentimos quando encontramos Jesus pela primeira vez. O problema era permanecer ao lado de Jesus, porque ele deveria deixar de lado a idolatria, os seus costumes romanos. Lembrando que Roma era a civilização mais cruel de toda a história, a crueldade estava dentro dos imperadores. E o evangelho, quando ele é pregado com muita veemência, ele provoca duas coisas: ou uma conversão genuína, ou um ódio mortal em quem ouve. E aconteceu exatamente o segundo ponto. Diocleciano ficou odiando o cristianismo, e ele odiou aquele velho por ter falado verdades e colocado o dedo nas suas feridas. E então ele deu a esse velho uma ordem, dizendo: você tem que negar esse seu Yeshua. E João disse: não vou negar Yeshua. Ele disse: então você vai morrer. A tradição diz que João disse: a morte não é minha inimiga, a morte é minha amiga. A morte é uma carruagem que me levará na presença do meu amigo, de quem eu tenho tanta saudade. O imperador deu a João um prazo para se arrepender e o trancou dentro de uma masmorra. E nesse período, enquanto ele está pensando, esse imperador chamou os seus asseclas, os seus súditos, e disse: eu preciso criar uma forma para matar esse homem, caso ele me humilhe diante do povo, não queira negar o seu Cristo. E eu quero uma forma diferenciada, como os romanos criaram o azorrague, aquele chicote de tiras, como eles criaram a cruz de Santo André, a cruz de São Pedro, cruzes diferentes, uma de pé, outra para baixo, outra em forma de X. Os romanos eram mestres em criar formas para matar pessoas de maneira cruel. Criaram uma forma para matar o velho João: um tacho de azeite fervendo. E colocaram um tacho de azeite fervendo dentro da sala do imperador. No dia do julgamento final, lá entra o velho João, no auge dos seus 90 anos de idade. E ali o imperador, olhando para o velho, dá a ele a ordenança: vai negar o seu Cristo ou não? E o velho João diz: não vou. E o imperador disse: então morte a você. A tradição diz que o velho João disse: se eu tivesse força, eu correria para a morte. É ali dentro daquele tacho: peça aos seus soldados para me ajudarem a chegar lá, porque a morte não é minha inimiga. A tradição diz que quando jogaram João dentro do tacho de azeite fervendo, aconteceu aquele fator químico que acontece na sua casa quando você frita um bife. Alguém já fritou um bife em casa?
a gordura quente, você pegou um bife gelado e jogou na frigideira, sobe aquela cortina de fumaça branca, porque é o encontro de temperaturas. O corpo do velho João em uma temperatura, tocou naquele azeite fervendo em outra temperatura, e subiu uma cortina de fumaça, e não houve barulho. As pessoas que estavam ali, as testemunhas, acreditavam que o velho tinha derretido instantaneamente por causa da idade. Mas quando a cortina de fumaça se desfaz, está o velho João deitado dentro da banheira. A primeira sessão de hidratação de pele da história. O primeiro spa da história foi João que inaugurou. E o imperador de pé pergunta: por que esse azeite não te queima? E João tem gritado: é que o azeite que está dentro de mim é mais quente do que o azeite que está aqui do lado de fora. Por conta disso, condenaram João à morte. Mas não a morte física, uma morte no esquecimento. E mandaram ele para a ilha de Patmos. E eu não tenho tempo para contar toda a história da ilha de Patmos. Mas quando João está lá na ilha de Patmos, no auge dos seus 90 anos, sendo colocado na beira da praia, o velho sabe que é uma ilha se fecha em um círculo, ou seja, não tem para onde fugir. Para a esquerda não tem saída, para a direita não tem saída, para trás tem um mar fechado e para frente uma ilha cheia de bestas feras, bandidos condenados. E o velho está ali e mesmo assim não perde a fé. E ele vai dar um ensinamento para nós que somos crentes modernos. Quando você estiver no meio de uma pressão muito violenta e a porta se fechar para a esquerda, para a direita, para frente e para trás, acredite, uma porta no céu vai se abrir. O velho caiu de joelhos no chão e ele ouviu uma voz por detrás dele, e é ele quem conta. E eu virei para ver quem era. E quando eu virei para ver quem era, ao invés de João falar, eu vi Jesus, ele desenha Jesus. E ele diz, eu olhei para ele e o vi, e os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus pés como latão reluzente que saíra da fornalha, o seu corpo vestido com um linho branco e um cinturão de ouro traçando o seu peito, os seus cabelos eram brancos como a lã branca, e da sua boca uma espada aguda de 2 fios, que em forma de barulho disse assim, João, sobe para cá, João. E João saiu daquela ilha e foi às pairagens eternas. Isso aqui é uma outra coisa que só crente espiritual acredita. Ele foi erguido ao céu, mas não com o corpo físico. O Senhor escondeu o corpo de João naquela ilha, e o espírito de João foi arrebatado até o céu. E quando ele chegou lá, a primeira ordem que ele recebeu é até engraçada quando você conhece a história. Porque antes de Jesus mostrar qualquer coisa para ele, olha o que o Senhor diz: tudo que você vê, escreve em um livro. Por que Jesus mandou ele escrever? Pergunte a mim, por quê, pastor? No Novo Testamento só tem 2 que foram no céu e voltaram para contar a história. Um era pastor e o outro era evangelista. Olha a diferença do pastor para o evangelista, pastor Nilton. O pastor, quando ele tem alguma coisa de revelação, ele pensa 2, 3, 4, às vezes 10 vezes para contar, e às vezes nem conta, porque ele tem o princípio de tomar cuidado, porque tem pessoas que não vão acreditar. O evangelista, coitado, fala sem pensar. Jesus levou primeiro um pastor, que era Paulo. E Paulo foi, viu o céu. E o dia que Paulo marcou a reunião, ele falou, tem um segredo para contar do céu. A igreja entupiu de gente igual está aqui, Blumenau. E quando ele viu aquele povo tudo com fome, com expectativa e curiosidade, olha o que Paulo vai dizer: eu conheço um homem, que se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, foi até o 3º céu. E chegando lá, ele ouviu coisas inefáveis. E o povo está assim, conta. E ele diz que não é lícito aos homens contar. Pode imaginar a frustração da igreja? Paulo guardou só para ele o que ele ouviu lá. Era pastor tem cuidado. Aí Jesus disse, eu trouxe um pastor, não deu certo, vou trazer um evangelista agora. João, e antes que você dê desculpa, tudo que você vê, escreve em um livro. E eu vou te mostrar as coisas que são, as que eram e as que um dia hão de acontecer. Aqui temos um outro problema, que só a história vai revelar para nós. Pergunte qual? João não sabia ler nem escrever. João era sócio do apóstolo Pedro. Eles eram pescadores, pessoas de família humilde. Todas as encíclicas de Pedro que estão na nossa Bíblia, aquele que estuda sabe, não saíram da mão de Pedro, saíram da boca dele. Quem escreveu foram seus discípulos. O evangelho de Marcos, por exemplo, saiu da boca de Pedro. Pedro apenas ditou e Marcos escreveu, porque eram homens iletrados. Pastor, o senhor tem prova disso? Capítulo 4 e 5 do livro de Atos dos Apóstolos, quando ouviram Pedro pregar e aqueles homens orar, alguém gritou:
Porventura não são esses homens iletrados? Como é que eles falam com tanta fluência acerca do conhecimento da palavra? Porque Pedro, sem saber ler e escrever, recitou de cor textos do livro do profeta Joel, por exemplo. Ele estava debaixo de uma inspiração e o Espírito Santo revelando a ele. Porque as pessoas sabiam que um homem como eles, que eram analfabetos, não podiam fazer isso. Então João tem 90 anos, ele tem toda a visão, ele vai aprender a ler e escrever quando ele sai daquela ilha. No alto dos seus 90 anos de idade, ele é obrigado a aprender a ler e escrever. Ele é alfabetizado com 90 anos de idade. Você está compreendendo isso? Para você que diz que a sua vida acabou, que o seu ministério terminou, que você já está velho, que você já está aposentando a sua chuteira, o ministério de João com 90 anos ainda estava pulsante e cheio de Deus. Aprendeu a ler e escrever e foi participar como pastor presidente da igreja de Éfeso, a igreja mais poderosa da história. A igreja que salvou a igreja de Jerusalém, quando todos os irmãos venderam todos os bens e depositaram aos pés de Pedro. Jesus não veio, acabou o dinheiro, o povo começou a passar fome. Quem sustentou a igreja de Jerusalém foi a igreja de Éfeso, que tinha como pastor o apóstolo João. Olha que coisa bela a história bíblica. E é lá que João escreve todas as coisas que ele viu e ouviu. Posso ouvir um amém até aqui? Mas voltando para a ilha. Na ilha, a Bíblia diz que João foi até o céu, porque o Senhor disse, sobe para cá. E ao entrar nas pairagens celestes, João entra naquilo que a Bíblia Sagrada vai chamar de céu, que nós traduzimos na carta aos Hebreus capítulo 9, por tabernáculo. Diga comigo, tabernáculo. Não ouvi direito. Acotovela o seu irmão, diga, você sabia disso? Que já havia um tabernáculo, antes do tabernáculo de Moisés. Antes do tabernáculo feito por mãos humanas, havia um tabernáculo no céu. Hebreus capítulo 9, assim como há um tabernáculo terrestre. O escritor está dizendo, há um tabernáculo terrestre apontando para um que é celeste. João foi até o tabernáculo celeste onde Deus estava. E ele atravessou todas as partes que haviam naquele tabernáculo, o seu alpendre, o átrio, o lugar santo. E ele foi convidado a entrar dentro do santo dos santos. E quando ele entra dentro dos santos, ele encontra a única coisa que tem lá dentro, um trono. E sentado no trono está o Eterno, o grande Criador do universo. João olha para aquele que está sentado no trono e percebe que na mão dele tem um livro. Não era um livro como esse nosso, era um rolo, um pergaminho, fechado por dentro e por fora, lacrado com 7 selos. E a Bíblia diz que quando João olhou aquele livro e viu o livro lacrado por dentro e por fora, entrou alguém gritando, ninguém na terra, nem debaixo dela, nem em cima dela foi encontrado digno de olhar para o livro, de desatar os seus selos e de ler o que está escrito nele. E a Bíblia diz que aconteceu algo interessante. A Bíblia diz que João chorava muito. Foi a primeira e a última vez que o céu conheceu lágrimas. Nunca mais ninguém chorou no céu e nunca mais ninguém irá chorar no céu. O choro de João naquele momento dentro do céu fez o coração de Deus tremer e Deus criou uma lei e disse, quando alguém vier morar aqui, eu enxugarei dos vossos olhos todas as suas lágrimas, porque lá não é lugar de pranto e de choro. A pergunta que fica é, por que é que João chorava? Se ele estava no céu, se ele viu Deus, e se ele viu um livro fechado por dentro e por fora, a resposta é simples. Ele está chorando porque alguém gritou, ninguém pode abrir o livro, não pode ler o livro. E aí vem a pergunta de quem estuda a Bíblia. Quem já leu o capítulo 5, 6 e 7 do Apocalipse, sabe que quando aquele livro foi aberto, cada um dos seus selos despencou sobre a terra uma praga, uma maldição, algo terrível. Vocês já devem ter estudado sobre isso, os 7 selos do Apocalipse, os 4 cavaleiros do Apocalipse, as 7 trombetas. Cada um desses acontecimentos é um flagelo sobre a terra. Então eu faço uma pergunta de cunho inteligente a quem está me ouvindo. Se a abertura daquele livro traria para a terra toda sorte de desgraça e maldição, não seria melhor o livro ficar fechado? Sim ou não? Porque ao abrir o livro, despencou sobre a terra todas as sortes de maldições e pragas. Então era melhor o livro estar fechado. E alguém gritou dizendo, esse livro não será aberto nunca, porque não foi encontrado ninguém digno de abrir o livro, nem de ler o livro, e nem de desatar os seus selos.
Era para João ter dado um grito de glória a Deus, dizendo: amém, a terra não será destruída, não terá doenças, não terá morte, não terá guerras. Mas acontece o efeito contrário. A Bíblia diz que João chorava, e ele não só chorava, ele chorava muito. Esse chorar muito tem o mesmo sentido da palavra de Moisés, quando ele estava na frente do Mar Vermelho, de joelhos. A Bíblia diz que Moisés clamava. Na Bíblia mais antiga, no original da Septuaginta, diz que Moisés clamava com grande clangor. O que é clangor? É desespero. O choro muito de João no Apocalipse é igual o grito de Moisés lá nesse texto que eu citei para vocês. Era algo de desespero, era desesperador. Mas se o livro só fala de maldição, por que João chorava? Foi aí que eu busquei em Deus o entendimento. E por isso eu disse para vocês no início que os textos do Apocalipse não podem ser interpretados apenas de um ponto de vista. Eu descobri, por exemplo, que o livro do capítulo 5 do Apocalipse não é apenas um livro de maldições, tem um outro olhar para ele, tem um outro prisma. Esse livro é o livro mais lindo já escrito no universo. Primeiro porque não foi escrito por mãos humanas, foi escrito por aquele que está sentado no trono. Segundo, porque eu descobri o que está escrito naquele livro. E terceiro, eu descobri o significado do livro. E então eu chorei junto com João, porque só vai entender o choro dele quem entende o que é aquele livro. O livro do capítulo 5 do Apocalipse, para quem estuda teologia alta, ele tem um nome pomposo, garboso. O nome do livro é Livro da Redenção da Humanidade. Bonito o nome, não é? Mas a gente é da roça, não entende essa linguagem comprida. Então eu vou dar para vocês o apelido do livro, para ver se você se alegra. O livro da redenção da humanidade também é chamado de livro da vida. Começou a melhorar, a ficha está começando a cair. Vou falar de novo. O livro da redenção da humanidade também é chamado de livro da vida. E o que é que está escrito no livro da vida? Ninguém sabe. Não, Roberto, abaixa a música. Eu acho que a sua música está atrapalhando a mente deles. Eles não estão. Vou perguntar de novo. O que é que está escrito no livro da vida? Uma irmã gritou, eu vi ela falar. Ela tem certeza. O que está escrito no livro da vida? O seu nome. Não te alcancei. Vou falar de novo. Está escrito no livro da vida o seu nome e o nome da sua família. Pastor, mas a minha família não foi salva ainda. Mas há uma promessa: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O livro da vida é o livro mais lindo e mais importante já escrito no universo. Eu sou capaz de dizer para vocês, no meu pensamento, a tinta que foi usada para escrever aquele livro, a cor é vermelha, porque foi escrita com sangue derramado na cruz do Calvário. Quem tem o nome escrito no livro da vida não pode ficar o culto inteiro me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Achou que eu não ia falar? Quem tem o nome escrito no livro da vida não pode vir para uma reunião como essa e ficar com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Quem tem o nome escrito no livro da vida não pode vir para uma Assembleia de Deus, num culto de festa, e ficar com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Deixa eu saber quem tem o nome escrito no livro da vida aqui. Então, por favor, reaja, o seu nome está escrito lá. E por que é que João chorava, pastor? Porque o livro da vida, ele é um testamento. Ele é o que, igreja? O que é um testamento? É um documento que tem fé pública. E para ter fé pública, ele tem que ser narrado por alguém que tenha bens, que antes de morrer encontra pessoas para quem ele vai doar os seus bens. E tem que ter fé pública, porque tem que ser um advogado, alguém que tenha fé diante da população, diante da sociedade, ou um escrivão de alto gabarito. Então a pessoa que tem um bem, antes de passar dessa vida para outra, ela diz assim: eu quero deixar a minha casa para minha esposa, o carro para o meu filho, o meu sítio para o meu sobrinho. E todos os bens têm que ser comprovados através de ata notorial. As pessoas têm que ter prova de que aqueles bens existem. E uma vez que é comprovado que os bens existem, as pessoas que são testemunhas, as pessoas de fé pública, assinam junto com a pessoa que está atestando. E esse documento é guardado a 7 chaves em um grande cofre. E ele só pode ser aberto quando o testador morrer. O testamento estava na mão de Deus. O meu nome, o seu nome, os herdeiros estão lá.
Na frente do seu nome está escrito qual é o seu prêmio: vida eterna. Você não entendeu? Vou falar de novo. Na frente do seu nome está escrito: vai viver para sempre ao lado do Senhor, vai reinar com o rei, vai governar com o rei, reis e sacerdotes do Deus eterno. Tem alguém que tem essa esperança aqui? Eu também tenho. Só que esse testamento que estava lá na mão de Deus, ele estava lacrado. Aí entrou alguém do Ministério Público, um defensor público do céu, entrou gritando: excelência, ninguém pode abrir esse livro, ninguém pode quebrar os selos e nem ler o que está escrito aí. No céu Deus não pergunta, Ele só ordena. E alguém deve ter perguntado: por quê? E ele gritou lá dentro: porque ninguém na terra, nem debaixo dela que já morreu, nem em cima dela que não veio ao mundo ainda, ninguém nascido hoje, nascido ontem, ou que nascerá no futuro, pode olhar esse livro, nem abrir o livro, nem desatar os seus selos. Por quê? Porque a herança que está lá dentro, não existe ser humano que pode dar. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque a alma que pecar essa, o salário do pecado é a... Esse promotor fez a festa e disse: esse livro nunca será aberto, porque ninguém que está vivo pode abrir, ninguém que já morreu pode abrir, ninguém que está em cima, que não nasceu ainda, pode abrir. João, quando entendeu isso, teve uma crise de choro. E ele disse: eu chorava muito. Por que João chorava? Porque ele sabia que se aquele livro não fosse aberto, a gente não estaria aqui nessa noite. Se aquele livro não fosse aberto, a gente não tinha chorado aqui essa noite. Você não teria sentido essa presença invisível que caminha no nosso meio. Tem muita gente fria, mas tem alguns aqui que, se eu der corda, eles vão voar, porque já perceberam que esse lugar está tomado pela presença de Deus. Essa igreja está cercada pelos anjos. Nós estamos em silêncio, mas os anjos estão cantando: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E Blumenau está ficando cheio da sua glória. Se o livro não fosse aberto, não haveria missões em lugar nenhum, Peter. Essas crianças do Nepal permaneceriam perdidas lá. Esse irmão que está do seu lado aí, bonito, com esse terno chique, tem cara de empresário, continuaria na rua, os cachorros lambendo a boca dele, porque era um cachaceiro. Essa mulher que está do seu lado era uma mulher de vida duvidosa. Não parece, porque hoje ela tem cara de santa e vida de santa. Mas se não é o sangue de Jesus, só Deus sabe onde ela estaria. Se aquele livro não fosse aberto, não haveria esse momento de comunhão, de paz, de alegria aqui dentro. Você entende o choro de João? Sem aquele livro não haveria salvação. E João estava chorando muito. Aí a Bíblia diz que de repente entrou um anjo lá dentro e voou até João e disse: João, não chores. Oh, glória. Permita-me usar da licença poética. Está aqui o meu escritor, que depois revela para vocês o que é isso. João está chorando. Entra um anjo e diz: não chores. Eu imagino João dizendo, a minha licença poética: não chorar? Você mora aqui, você é um anjo, eu sou terráqueo, vou voltar para a terra e serei condenado, porque o livro está fechado. Não, João, não chores. Não chorar como? O promotor gritou dizendo que não tem ninguém na terra, nem debaixo, nem em cima dela, que pode abrir o livro. João, se acalme, porque nós encontramos um que pode abrir o livro. Como assim? Cadê ele? João, olha quem está entrando por aquela porta. Cabelos brancos como a lã branca, olhos como tochas de fogo, pés reluzentes como latão que saíram da fornalha, corpo vestido no linho branco, cinturão de ouro no seu peito. E João pergunta: quem é ele? E o anjo grita: eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E o leão da tribo de Judá está aqui dentro nessa noite. Ele está passando perto de você, querendo te abençoar, liberar essa palavra de fé e esperança. Posso ouvir um glória a Deus à igreja? Mas respire fundo. Roberto, mude a música. Paralelo ao capítulo 5 de Apocalipse, nós temos Isaías capítulo 6. O que tem a ver Isaías 6 com Apocalipse 5, pastor? Viaja comigo nessa história. Em Isaías capítulo 6, Deus está sentado no seu trono.
E ele dá um grito: e agora? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu sou assembleiano de infância. Em quantos congressos de missões eu não participei? Quantos congressos missionários cujo tema era esse: a quem enviarei? E a resposta nossa, da juventude, dos irmãos, daqueles que eram apaixonados, era essa: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu preguei sobre isso inúmeras vezes, até o dia que eu estudei profundamente, e quando eu descobri o que é o capítulo 6 do livro de Isaías, eu chorei muito. Pergunte por quê? O capítulo 6 também é profético, e as profecias não precisam casar com datas. Os profetas falavam o que viam, eram videntes, não sabiam data, não sabiam quando nem como, e Deus revelava como queria. O capítulo 6 de Isaías fala do fechamento da antiga aliança. A antiga aliança é o Velho Testamento. O Velho Testamento da nossa Bíblia tem 39 livros. 39 livros que, se você torcer eles, não se assuste se pingar sangue. Não se assuste se você ouvir gritos de ais e de uis do Velho Testamento. Porque o Deus do Velho Testamento está desesperado, está irado. Porque desde que ele criou o homem lá no Éden, até o livro de Malaquias, o homem nunca conseguiu se aproximar dele de fato. O Velho Testamento inteiro é dividido em pelo menos 5 dispensações. As dispensações bíblicas que aprendimos na velha escolinha dominical: dispensação da inocência, consciência, governo humano, era patriarcal e lei. 5 dispensações do Velho Testamento. 5 oportunidades que Deus deu ao ser humano para se aproximar dele. Em nenhuma delas o ser humano conseguiu. Na dispensação da inocência, Deus apostava no coração de Adão e Adão falhou. Na dispensação da consciência, ele esperava que os filhos de Adão consertassem, mas vem Caim e mata Abel. Na dispensação do governo humano, Deus esperava que os descendentes de Adão viessem e construíssem um mundo melhor, mas vem os descendentes de Adão fazer coisas horríveis. Nasce um tal de Nimrod, um poderoso caçador diante do Senhor, que constrói a Torre de Babel, fazendo a população do mundo. Ele era um grande governante, um tipo de um anticristo, que levou toda a humanidade a dizer: Deus mentiu, dizendo que não vai destruir a terra mais com água, façamos uma torre para ir até ele. Na dispensação do governo humano, os homens falharam. Na dispensação dos patriarcas, que nós esperávamos que eles fossem aquilo que Deus queria, os patriarcas falharam. Alguém lembra de Abraão mentindo para o rei do Egito, Elimeleque, ou Abimeleque? Abraão dizendo assim: olha, essa mulher que está comigo não é minha esposa, é minha irmã. E o homem tomou a esposa de Abraão para dormir com ela. Foi Deus quem revelou a ele que aquela mulher não era irmã de Abraão, e sim esposa. Aí o rei chegou diante de Abraão e disse: você quer colocar em risco toda a minha descendência, me fazendo dormir com a sua esposa, porque você mentiu para mim. No Novo Testamento, Jesus vai dar um ensinamento sobre a mentira que chega a doer os ossos. A Bíblia diz na boca de Jesus que o diabo é o pai da mentira. Então quem mente se afasta de Deus. Os patriarcas falharam. Veja, Jacó começa o seu ministério enganando o seu próprio irmão. Então a Bíblia Sagrada tem essas nuances. Nesse tempo dos patriarcas, o homem falhou. Entramos na dispensação da lei. Meu Deus, Deus escolhe um homem chamado Moisés. Ele quer que Moisés seja o pastor do seu rebanho. Deus dá na mão de Moisés um rebanho de 3 milhões de almas, uma igreja pronta. Era só tirar ela do Egito e levar ela para Canaã. No meio do deserto, a igreja inteira foi sepultada, com exceção de Josué e Calebe. Não conte para ninguém. O próprio pastor não entrou na terra prometida. Por quê? Porque Deus queria um pastor que desse a vida pelas ovelhas. Mas Moisés começa o ministério dele matando um homem no Egito e enterrando ele na areia. Todos os homens que Deus levantou no Velho Testamento fracassaram. Deus levantou, por exemplo, Salomão. Há quem diga que o homem sábio não erra o caminho. E como terminou Salomão seus dias? Ajoelhado na frente das estátuas, dos ídolos, das suas mais de 700 mulheres, fora 300 concubinas. Deus levantou na terra um homem segundo o seu coração, Davi. E o que é que o homem segundo o coração de Deus faz? Dorme com a mulher que não é dele, engravida ela, manda matar o marido dela. Deus levanta Sansão para ser juiz, e o juiz que deveria libertar Israel morre acorrentado no templo de Dagon. Todas as pessoas que Deus levantou no Velho Testamento, o diabo trucidou com elas. Lembra da visão da arca de Noé? Lembra que a Bíblia diz que Noé
tendo cessado as águas, abriu uma janelinha, a única janela que tinha na arca, no lugar de cima, no último piso, soltou uma pombinha. A Bíblia diz que a pombinha, tendo voado, não encontrou lugar para pousar e voltou. Depois ele soltou a pombinha de novo. Ela foi, demorou mais um tempo e voltou carregando no bico um raminho de oliveira. E depois ele soltou a pombinha, ela não voltou mais. Isso não está escrito na Bíblia apenas como uma historinha para ser contada para criança. Era Deus revelando o futuro. Era Deus dizendo: teve um dia que eu saí do céu e fui à terra. Eu tentei pousar nos corações, mas ninguém me aceitou. Como ninguém me aceitou, eu voltei para dentro do céu, voltei para a arca. Depois eu tive um vislumbre e saí de novo. Tentei pousar nos corações, mas também não encontrei pouso. E voltei carregando no bico um raminho de oliveira. Alguém lembra de Jesus? No Monte das Oliveiras, sendo espremido. É ele retornando ao céu com a marca da oliveira. E depois Noé abre a janela e sai uma pombinha. A pombinha vai e não voltou mais para ele. O Espírito Santo, que saiu há 2000 anos do céu, não voltou para lá ainda, porque está aqui dentro dessa igreja nessa noite. Olha como a Bíblia Sagrada é linda e ela se encaixa perfeitamente. Em Isaías capítulo 6, estamos no término da velha aliança. Estamos no término do Velho Testamento. Fechou Malaquias. Deus que tentou pousar sobre a vida dos homens e não conseguiu, porque o homem o traiu, o homem mentiu, mesmo Deus tendo dado leis, tendo dado sinais, prodígios, o homem não aceitou. Deus voltou para o céu, sentou no trono, olhou para a terra e deu um grito. Pergunte qual? Só fala se todo mundo perguntar. E agora? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Por que Deus pergunta isso? Porque Ele está dizendo a si mesmo: se eu fui e não me aceitaram, a quem enviarei? Se rejeitaram o Criador, quem eles vão aceitar? Isso aqui é uma pergunta cósmica, eterna. É Deus gritando: eu fui. Fiquei uma temporada com vocês, as primeiras 5 dispensações. Eu levei anjo, eu levei a minha Shekinah, eu levei sinais, eu levantei profetas, eu fiz sinais, eu coloquei jumenta para falar, eu fiz uma baleia engolir um homem e não matar ele, eu afundei muralha no chão, eu fiz de tudo e vocês não me aceitaram. E agora? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Transporte esse texto lá para Apocalipse 5. Deus acabou de gritar: e agora a quem enviarei? E lá no Apocalipse 5 vem um promotor gritando: ninguém! Porque nem na terra, nem debaixo dela, e nem em cima dela foi encontrado alguém digno. O homem está perdido para sempre. Não haverá mais paz, não haverá mais esperança. E quando tudo parecia estar perdido, à direita de Deus Pai se levanta um ancião de dias, que olha para o Pai e diz: Pai, eis-me aqui. Vou falar de novo. Não é Isaías que está respondendo, é Jesus, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. É Ele que se levanta e diz: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Permita-me pensar com vocês. Eu imagino o pai olhando para o filho e falando: o que é que você pode fazer que eu não tenha feito? Se somos um. Por que você pode conquistá-los e eu não? E eu imagino o filho dizendo: pai, é porque o senhor o senhor foi com o melhor que tinha. E todo ser humano faz isso, não é? Quando você quer conquistar alguém, você vai com o melhor que você tem. O Senhor tentou conquistar o homem, o Senhor foi com o melhor que tinha. O Senhor foi nas asas de um querubim. O Senhor falava e o monte tremia. O Senhor fazia cair fogo do céu, pedras de gelo do céu. O Senhor abria a terra e engolia os homens. O Senhor fazia sinais, o Senhor soprava sobre o mar. O Senhor tentou dar o melhor para conquistar o homem, mas o homem não compreendeu. Então nós temos que tentar ir lá de outra forma. Filho, mas por que o homem não me compreendeu? Ah, pai,
Eu estou aqui analisando. Nós criamos anjos, eles erraram no início, e nós consertamos os anjos de uma vez só. Você já se perguntou isso? Deus corre o risco de ter uma nova rebelião no céu? Sim ou não? Ninguém responde. Sim ou não? Vou perguntar de novo, sim ou não? Por que não? Porque os anjos não têm mais livre-arbítrio. Deus os santificou no seu caráter. Os que pecaram, pecaram. Nunca mais vai haver pecado lá. Porque Deus conseguiu consertá-los. Porque eles são seres cósmicos, translúcidos, transcendentais, metafísicos. Aí Deus criou os animais racionais. Não deu a eles poder de escolha. Então os animais são chamados de animais irracionais. Porque eles não pensam. Então eles não têm poder de escolha. Eles vivem por instinto. Os anjos tinham poder de escolha, Deus travou, não tem mais, tirou isso deles. Os animais não têm poder de escolha, vivem por instinto. Aí Deus olhou os anjos e os animais e disse: são bonitinhos, mas tinha que ter uma coisa melhor do que eles. Aí Deus criou o homem. E aí a Bíblia diz como Deus criou o homem: vou fazer o homem à minha imagem e à minha semelhança. Olha que coisa linda, vou falar de novo. Deus disse: vou fazer o homem conforme a minha imagem e conforme a minha semelhança. O homem vai ser parecido comigo. Por isso o ser humano é arredio, não tem quem controle o ser humano. O ser humano é um ser intutelável. Para compreender um homem, Jesus teve que fazer um malabarismo, dizendo: Pai, eu preciso ir lá, não como o Senhor foi, porque só tem um jeito de entender essa raça. Qual é o jeito, filho? É a gente ser um como eles são. Filho, desculpa, eu não entendi. Pai, para entender o homem, a gente tem que ser homem também. Mas como você vai fazer isso? E aqui está o maior milagre da Bíblia Sagrada. O escritor da Bíblia diz: e ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou a sua forma divina e desceu entre nós. Vou falar de novo: desceu entre nós e se fez carne. Pergunte para o seu irmão: por que ele fez isso? Pergunte para mim: por que, pregador? Penso eu no diálogo entre Deus Pai e Deus Filho. Filho, o que você pode fazer que eu não posso? Pai, eu quero convencê-los de que dá para nascer lá e morar aqui. Mas de que forma? Se eles são intransigentes, se são assim, eles me negam, eles parece que me odeiam. Pai, eu posso explicar para o senhor por que eles te odeiam? Pode, filho. Eu imagino aparecendo um globo bem bonito, igual esse aqui no céu, holográfico, uma imagem holográfica, e o globo está girando. Pai, eu vou escolher aleatoriamente qualquer lugar da terra. E Jesus apertando um botãozinho aqui no globo e puxando uma imagem. Pai, está vendo esse menino? Sim. O que o senhor está vendo? Estou vendo uma criança. Como ela é, pai? Só tem barriga. A perna é 2 caniços. O nariz está escorrendo, não tem dente. Só tem barriga, porque é doentinho. Pai, por que o pai desse menino está chorando? Porque ele não tem comida, filho. Pai, quando o ser humano não come, que nome damos a isso? Fome, meu filho. Pai, o que é a fome? Imagino Deus pensando, pastor Neutinho. A fome é um dispositivo que eu criei para punir o homem, para que ele sinta a necessidade. Pai, tecnicamente está tudo certo, mas o que sente uma pessoa que tem fome? Não sei, filho, por quê? É por isso, pai, que nós nunca vamos entender eles. Nós nunca sentimos fome. Só tem um jeito de entender eles, porque eles nos negaram. É passar fome junto com eles. Nós precisamos experimentar isso. Pai, girando o globo, e essa menina, por que ela chora? Porque ela está com sede. O que é a sede? A sede, meu filho, é um dispositivo que eu criei para limitar a vida do homem, porque 70% do corpo dele é feito de água. Ele não bebe água para viver, mas para sobreviver. Pai, tecnicamente está perfeito, mas o que sente uma pessoa que não tem água para beber no meio do calor? E Deus se cala. E Jesus disse: é por isso que a mãe da menina está falando que o Senhor não existe, porque o Senhor não mandou água para ela.
Só tem um jeito de entender o que essa mãe está sentindo. É a gente sentir sede também. Por que aquele homem está chorando naquela cama, pai? Porque ele tem um câncer, meu filho. E o que é um câncer? É uma doença. É um limite que eu coloquei na vida do ser humano. Pois bem, pai, o que o câncer provoca? Dor. Pai, o que é a dor? O que é a dor? E o pai dizendo, é um dispositivo que eu criei. Pai, tecnicamente está certo, mas nós nunca sentimos dor. Nunca vamos entender porque eles estão rejeitando a gente. Só tem um jeito de entender essa raça, meu pai. E qual é, filho? A gente tem que se transformar num deles. Mas é arriscado demais. Eu quero tentar. Mas se você for lá com a sua natureza divina, com a sua bondade, eles vão fazer maldade com você. Eu vou tentar lutar e suportar. E a Bíblia Sagrada diz que lá vem Jesus. Há 2000 anos atrás, tinha uma jovenzinha dentro do quarto, arrumando a malinha dela. Estava sendo desposada, ela tinha entre 13 e 14 anos. Ia casar com um viúvo, um senhor já de idade. Ela está arrumando as roupas dela, de repente o quarto dela é iluminado. Ela olha para trás para ver o que é. Tem um homem de branco dentro do quarto dela. Antes dela ter um infarto no miocárdio, o homem se apresenta e diz, bendita sejas tu entre as mulheres. E ela diz, vejo que você não é de Israel, porque o judeu não diz bendita sejas tu, o judeu diz Shalom Adonai. Ela diz, eu não sou de Israel. Na verdade, eu não sou nem da terra, eu sou do céu. O meu nome é Gabriel, e eu assisto diante do trono de Deus. E você foi escolhida para dar a luz ao Filho de Deus. Porque o ente querido que vai nascer de você, ele vai salvar a humanidade toda. Oh glória! E ela fala para ele, mas eu sou virgem, eu sou pura, eu não conheci homem nenhum. E ele diz, fique tranquila, porque Deus já resolveu esse problema. Nesta noite, o Espírito Santo descerá sobre ti, e você ficará cheia do Espírito Santo, e você ficará grávida do Salvador da humanidade. E não é que Maria ficou grávida naquela noite? E não é que 9 meses depois, ela estava pronta para dar à luz, e quem vai nascer na terra é o Filho de Deus. Os filhos dos grandes reis têm festa, têm pompa, fazem cantatas, e o Filho do Eterno vai nascer e não tem nenhuma musiquinha. Pois não é que Deus pegou o coral dele do céu e disse, hoje vocês vão cantar na terra. Por quê? Porque meu filho está nascendo lá. E tinha uns pastores daquela madrugada andando, e eles olharam para o céu e viram os anjos cantando, eis que na cidade de Davi nasceu o Salvador da humanidade. Ah, hosanas nas alturas. Eu estou com o meu corpo todo arrepiado. Não é que Jesus está caminhando entre nós aqui nesta noite? Isso é a obra missionária. É Ele deixando tudo para se entregar pela minha vida e pela sua vida. E todos os que estão aqui têm motivo de sobra para dar pelo menos um grito. Você não pode ficar em silêncio nesta reunião mais, porque Ele alcançou a sua vida, alcançou a sua família, vai alcançar toda a sua história. Antes desta terceira guerra mundial, Jesus não vai perder. Vai haver um avivamento nesse planeta Terra. A cidade de Blumenau vai se envolver com isso. Esses países com essas placas que estão aqui na parede receberão a visitação do Espírito Santo. As suas mãos vão curar os enfermos. Onde a planta do seu pé pisar, Deus vai entregar por herança. E se alguém acredita nisso agora, por favor, não grita não, dá um berro de glória a Deus dentro dessa igreja. Ah, Jesus. E agora, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E alguém grita, ninguém na terra, nem debaixo dela e nem em cima dela. Como não tem ninguém debaixo nem em cima da terra, nem acima dela, Jesus se levanta lá do lado de Deus e diz, eis-me aqui. Você pode não amá-lo, mas Ele ama você. Você pode não fazer nada por Ele, porque a geração moderna, ao entrar numa reunião linda como essa, não querem um culto, querem entretenimento. Você pode não dar atenção a Ele, ficar o culto inteiro em silêncio, mas Ele queria muito ouvir de você pelo menos uma palavra de gratidão.
Pessoas ao redor do mundo dariam qualquer coisa para receber o que você está recebendo nessa noite. E você recebe nessa noite como se estivesse comendo um prato de sopa requentado. E não é isso que Ele está te dando. Ele está te dando o melhor que a Bíblia Sagrada pode produzir. Ah, pastor, eu entrei aqui em busca de uma palavra de conforto, de esperança. Igreja não é lugar disso. Igreja é lugar de você ser confrontado com a palavra. Se Ele fizer um milagre, eu agradeço. Mas se eles não fizerem, eu continuo agradecendo a Ele. O maior milagre de todos não é o paralítico andar, nem o cego ver. É alguém ouvir assim da voz dele: perdoados estão os teus pecados. E se alguém tiver com seus pecados perdoados, com milagre ou sem milagre, se a trombeta tocar, não tem anjo no céu, não tem demônio no inferno, não tem homem na terra capaz de te segurar. Aliás, se a trombeta tocar agora e dessa igreja só 2 crentes subir, um sou eu, quem é o outro? Vem atrás, deixa eu ver. Então reage, pelo amor de Deus. Eis-me aqui, envia-me a mim. E ele veio. E ele ficou uma temporada de 33 anos aqui. Tentaram fazer ele pecar de todas as formas. O próprio diabo se manifestou para ele no deserto. E ele venceu o diabo com toda a sua força. Ele venceu as tentações com todo o seu poder. Ele encarou as vicissitudes da vida de cabeça erguida, até que ele foi julgado de maneira injusta e foi condenado a princípio com uma pena não capital. Pilatos o colocou lá no seu anfiteatro e mandou que espancassem ele para ver se atenuava a ira dos judeus que não suportavam ver aquele homem fazer o bem. Autorizou que dessem nele uma quarentena de açoites menos uma, 39 chibatadas, com aquele maldito chicote que eu citei aqui no início, o tal do azorrague, um chicote feito exclusivamente para espancar judeus. Sabiam disso? O azorrague foi um presente de Roma para os judeus. Pergunte por quê? Porque Roma, como dominavam os povos, queriam que todos se ajoelhassem diante deles, e quem não ajoelhava apanhava de chicote, pois eles batiam nos judeus e os judeus não se curvavam. Porque depois do cativeiro babilônico, Israel nunca mais se curvou diante de ninguém. Eles não tiveram mais idolatria como nação, não de forma pessoal, mas como nação. Israel nunca mais se curvou diante de ninguém. E como os romanos batiam nos judeus, eles ficavam em pé para não se curvar, criaram um chicote só para bater em judeus. Ele tinha de 7 a 12 tiras de couro, na ponta de cada tira de couro uma limalha de ferro ou um osso de carneiro quebrado. Cada vez que o carrasco desferia um golpe, valia por 7 ou por 12. Os ossos e o ferro fincavam na carne, e quando puxavam, pedaços de carne voavam pelo céu. Aquela imagem do filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, que trouxe tanto transtorno, tanto para judeus quanto para Roma, é pura verdade. O apóstolo Paulo disse: como meu Senhor, eu tomei uma quarentena de açoites menos uma, 39 chibatadas. Multiplique 39 por 7 ou 39 por 12, quase 500 cicatrizes no corpo, quase 500 buracos no corpo. Jesus perdeu quase 3 litros de sangue naquela noite. Isso é a ciência que diz. E a minha Bíblia diz que ele não abriu a boca dele para reclamar. Ele não xingou, ele não murmurou. E um dia em oração eu falei: por que o Senhor ficou tanto tempo em silêncio? Ele disse: para que vocês pudessem gritar à vontade na minha presença. Jesus desmaiou naquele tronco. Embrulharam ele em um pano e jogaram ele em uma masmorra. A notícia chegou em Pilatos. Ele mandou a notícia para os judeus disseram: não, nós queremos a morte dele. Então Pilatos passou a madrugada toda lendo os livros, as histórias, e ele descobriu que aquela semana era a semana da Páscoa, e que Israel tinha uma cultura. Pegavam-se 2 animais, sobre um sacerdote colocava a mão e mandava ele para o deserto, ou seja, liberava ele com os pecados das pessoas, mas um outro tinha que morrer no dia da Páscoa. Pilatos já tem a ideia na cabeça. No dia de manhãzinha, ele manda trazer Jesus e mais um outro preso famoso que estava com ele, cujo nome era Barrabás. Baseado na cultura dos hebreus, ele diz: eles vão mandar um para o deserto, vão liberar um e vão matar o outro. Tenho certeza que vão matar Barrabás, porque é um assassino. Esse aí dizem que até pão ele multiplicou para eles, só fazia sinais e prodígios, só tinha palavras boas. Eles não vão condenar ele. Mas para surpresa de Pilatos, quando ele gritou, o povo disse: solte Barrabás. E Jesus foi condenado à morte.
Arrancaram aquele pano que cobria o corpo dele de uma só vez. Você já tirou um esparadrapo de uma ferida? Imagine puxar mais de 400 esparadrapos de uma só vez. A dor que Jesus sentiu é inimaginável por todos nós. E mesmo assim ele não abriu a sua boca. Como acusaram ele de ser rei, fincaram na cabeça dele uma coroa de espinhos. Espinhos que tinham de 11 a 15 centímetros de tamanho. Tão duros, capazes de furar uma madeira de acácia. Colocaram na cabeça dele, não se dando por satisfeitos, bateram com uma canaleta até que os cravos fincassem nos seus supercílios, nas suas orelhas e na sua testa. Deixaram ele seminu, e para um judeu não tinha nada pior do que isso. A morte moral era pior do que uma morte física. Deixaram ele seminu, exposto. Pegaram um patíbulo da cruz, a haste onde os braços eram pregados, e colocaram nas costas dele, e fizeram ele caminhar na via da crucificação. A Bíblia não diz que ele caiu, mas por inferência entendemos que sim, porque alguém pediu para alguém ajudá-lo. Em um desses possíveis tombos, um soldado romano viu que ele não daria conta de chegar ao Gólgota, então procurou na multidão alguém para ajudá-lo. E o soldado foi mesquinho, sabendo que judeus tinham uma cor branca ou caucasiana, ele procurou alguém diferente no meio daquela plateia, e ele achou um homem negro. Não sabia que ele era judeu, que negros também eram judeus, descendentes de Salomão com a rainha de Sabá. E havia um negro judeu ali, cujo nome era Cirineu. Todas as vezes que você ouve falar do Cirineu da Bíblia, Simão Cirineu, na verdade Cirineu não era nome nem sobrenome, era alguém que nascia na cidade de Cirene, e a cidade de Cirene era uma cidade da Etiópia, na África. Os romanos estão tentando humilhar Jesus, dizendo: nenhum dos seus irmãos vão te ajudar. E não sabiam, eles estavam mandando um recado para nós, que quando todos nos abandonarem, nem que Deus tenha que mandar um estrangeiro para nos ajudar, mas Ele não nos abandonará. Boa sorte. E lá vem Simão Cirineu e ajuda Jesus. Jesus está no alto do Gólgota. Prenderam ele entre dois bandidos. O da esquerda foi possuído pelo demônio, que olhou para Jesus e disse: tu não és o Filho de Deus? Desce da cruz e tira a gente daqui também. Essa foi a maior dor que Jesus sentiu, pior do que os pregos, pior do que as chibatadas, porque ele veio morrer por aquele infeliz da esquerda. Ele veio fazer a obra missionária e salvar a alma daquela coisa que estava perdida. E aquela coisa olhou para ele de maneira mesquinha e disse: se você é Deus, tira a gente da cruz. Jesus está com um semblante triste, está sentindo dores na alma. Deus não deixou o julgamento ficar desigual. O Espírito Santo entrou no coração do bandido da direita. O bandido da direita esticou o pescoço, porque Jesus estava no meio, para falar com o outro que tinha acabado de afrontar. Jesus disse: ei, amigo, nós estamos aqui porque merecemos. Esse homem aqui do meio, ele é diferente. Ele não merecia estar aqui. Nessa esticada de pescoço, ele viu que acima da cabeça de Jesus tinha um presente de Pilatos, uma placa, Ismael, escrita em 3 idiomas. Em um dos idiomas o preso conseguiu ler: Rei dos Judeus. Aí o bandido disse assim: o rei, aleluia, o rei. E o rei está triste, cabisbaixo, e o rei começa a escutar de longe: o rei. Eu imagino Jesus procurando a voz: o rei. Jesus olha do lado direito e tem alguém chamando ele de rei. Lembra-te de mim, rei, quando entrares no seu reino. E Jesus olha para ele e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Isso é obra missionária, Peter. É dar a vida por alguém que não merecia. Se alguém começar a reconhecer: oh meu Deus, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Oh rei, licença poética ao pregador, mas eu não fui batizado nas águas, mas eu não dizimei, eu não consegui pedir perdão para as pessoas que eu ofendi, eu não fui numa igreja. Ainda hoje. Vou falar de novo, isso é para mexer com o seu cérebro. Eu não cumpri nenhum ritual da religião, mas você acreditou em mim como rei. Se você acreditar que Jesus é o rei da sua vida, não tem Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, obra de feitiçaria, não tem esquerda, não tem PT, PSOL, não tem os quintos dos infernos que pode ir contra aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Se você crê que Jesus é rei, por favor, reage.
Não estou satisfeito. Levante a mão direita para o céu e chacoalhe ela assim. Agarre o ombro dessa criatura que está do seu lado, com carinho e respeito. Tem gente que nem para me obedecer presta, raça ruim. Agarra aí, agarrou? Chacoalha a pessoa até ela ficar irritada. Irrita ela, não, por favor, chacoalha aí. Grande vereador, faz isso, chacoalha aí, irmão, para mim, senão a pessoa está dormindo. Chacoalha aí, chacoalhou. Diga, Deus te trouxe aqui. Não, mais alto, diga, Deus te trouxe aqui para isso. Sacode a pessoa, sacode, diga, para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua salvação nesta noite, para sacudir a sua família, para sacudir os seus filhos. Isso é pregação, esse é o Evangelho, essa é a Assembleia de Deus. Não é pregação de olha, Deus está ali, olha um vento aqui, olha a revelação, número de CPF, RG. Isso aqui não é mensagem de autoajuda, é mensagem de ajuda do alto. Recebe ela. Estou sentindo Jesus aqui. Tem alguns canelas de fogo aqui nesse lugar ou não? Tem algum catarinense que sobe o monte, desce o monte, ainda fala em língua estranha? Por que você está todo ajeitadinho aqui? A igreja é bonita e é moderna, mas o sentimento é dos nossos velhos pais na fé. Quando Jesus está na casa, ninguém paralisa. Quando alguém te falar, mataram Jesus. Quando alguém te falar, Deus morreu na cruz, põe o dedo no nariz da pessoa e desminta ela. Se estiver numa aula de filosofia na universidade, alguém citar para você Nietzsche e dizer Deus está morto. Se alguém buscar para você os pensamentos da idade medieval, do iluminismo, onde mataram Deus, diga para eles, o meu Deus não pode morrer. Porque Deus que morre não é Deus. Ele é o criador da vida, Ele é o criador da morte. Pastor, mas quem morreu na cruz? Quem morreu na cruz? Yeshua. Mas Yeshua, quando passou por aqui, não era chamado só de Yeshua. Chamavam ele de Jesus Cristo. Na Bíblia diz Jesus, vírgula, o Cristo. Cristo não é sobrenome. Cristo é uma nomenclatura divina, por isso tem um C com letra maiúscula na sua Bíblia. Jesus é o homem. Cristo é o Deus que encarnou. Lembra da profecia de Isaías? Eis que o menino nos nasceu e um filho se nos deu. Quem lembra disso? O menino nasceu. Homem só é homem porque nasce. O filho não nasce, porque o filho é o unigênito da eternidade. O menino nasceu, mas um filho se nos deu. O menino é a embalagem. O filho é quem habitava dentro da embalagem. Conseguiu entender isso ou não? Vou te fazer entender melhor. Jesus está na cruz e ele está assim. A morte vem de longe, porque só ela podia arrastar o homem para o outro lado. Vem com a arma dela na mão, um aguilhão. O apóstolo Paulo disse que ela andava com um aguilhão, uma foice. A Bíblia Sagrada diz que o que segura o homem nesse plano é um fio de prata. E essa foice era capaz de cortar o fio de prata. Isso chama-se morte. A morte olhou Jesus de longe e Jesus está assim. Ela achou que podia matar ele. Quando ela chegou perto, ela olhou para dentro de Jesus. O Cristo estava assim. Não entendeu? Vou falar. Jesus estava assim, mas o Cristo estava assim. A carcaça estava assim, mas o Espírito estava assim. O salário do pecado é a morte. Ela achou que podia matar ele. Eu imagino Cristo dizendo, cai dentro, vem. E ela bateu a foice. E ao bater a foice quebrou. Isso é loucura, pastor. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Paulo viu a morte e disse, ó morte, onde está o teu aguilhão, ó morte? Travada foi uma batalha na cruz, e a vitória foi dele, de Jesus. A morte não matou Jesus, ela não pôde levá-lo. Por isso que quando chegou a hora de ir embora, ele disse, Pai, quero acertar as contas aqui, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. João, cuida da minha mãe, que é a única coisa que restou da minha vida. Agora, Pai, resolvi minha vida aqui, é hora de voltar para casa. Nas tuas mãos eu entrego.
Pastor Miltinho, olha que lindo. Nas tuas mãos eu entrego. Por quê? Porque ninguém pode tomar, ninguém pode me matar. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se Jesus não desse uma mãozinha, ele estava pendurado na cruz até hoje, porque ele não podia morrer. E por que ele morreu, pastor? Ele fez a obra missionária. Ele olhou para mim e para você, condenado, e disse: Pai, se eles merecem morrer e eu mereço viver, eu vou trocar de lugar com eles. Eu morro para que eles tenham vida, e tenham vida em abundância. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isto, ele expirou. Fez assim, ó. E o que saiu de dentro dele? O que é expirar? O último fôlego de vida saiu. Ao expirar, o Cristo que estava dentro de Yeshua saiu. O eterno. O Cristo foi saindo e foi dizendo: fica tranquilo, Yeshua, daqui 3 dias eu volto para te pegar. E a Bíblia diz que, tendo Jesus morrido, ele desceu às partes mais baixas e pregou o evangelho a um cativeiro, e trouxe consigo as almas que haviam sido mortas sem o poder da salvação, que foram aliviados por sangue de animais. Isso aqui é uma outra pregação de umas 2 horas, nós não temos tempo para isso. Depois de 3 dias anunciando o evangelho a essa turma toda, ele resolveu vir ao mundo. E aí é domingo de manhã, o texto que o nosso pastor leu aqui, Maria Madalena e as outras Marias estão chegando na tumba. Estão chegando lá e tem 2 homens de branco sentados em cima de uma pedra. E eles gritam: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Desse dia em diante, ele apareceu para cerca de 500 testemunhas, num período de 40 dias. 500 testemunhas em 40 dias. Marcou o encontro com eles lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vem comigo em Atos do capítulo 1. Ele está ali de frente deles, e ele dá a eles uma oportunidade. Pergunta o que vocês quiserem. Eles estavam tão absortos pela visão que disseram assim: é neste tempo que o Senhor vai livrar Israel da mão dos romanos? Jesus entendeu que eles estavam fora de si. Podendo ter perguntado sobre a eternidade, sobre a vida após a morte, eles perguntaram sobre questões políticas. Eles não estavam entendendo ainda. Aí Jesus disse para eles: olha, sobre essas coisas e o tempo, só o meu Deus sabe, só o meu Pai sabe. Ficai em Jerusalém, porque lá eu tenho um encontro com vocês. Vai descer sobre vocês o poder do Espírito Santo. Vocês receberão autoridade para ser minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia, os confins da terra. E tendo dito isso, a Bíblia diz que ele começou a subir. Ele começou a flutuar. Veio uma nuvem e ocultou Jesus. Estava todo mundo olhando para cima. Se os anjos que estavam lá na tumba, que vieram escoltar Jesus, não descessem, aqueles homens teriam morrido naquele transe. Eles não estavam acreditando, estavam tendo uma visão fora do normal. Eles viram Jesus subir e continuaram olhando para cima. Os anjos desceram, bateram no ombro deles e disseram assim: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, qualquer dia desse, ele vai voltar. Quem me acompanhou até aqui, diga: eu acompanhei. Olha para o seu irmão e diga: solte o cinto. Vamos encerrar. A nuvem levou Jesus para onde, igreja? Qual o céu? O céu atmosférico? O céu cósmico? O céu imarcessível da glória de Deus? Então vem comigo para esse céu agora. Temos um problema. Pergunte qual? Ele arrastou um corpo de carne e osso para o céu. O corpo dele era ressuscitado, não era transformado. Lá no jardim, Maria tentou tocar dele e disse: não me toque, porque eu ainda não fui glorificado. O corpo dele era ressuscitado. Ele mandou Tomé botar o dedo na ferida dele. Era um corpo de carne e osso, que atravessava a parede, comia peixe e flutuava no ar. Por que você acha que a Bíblia diz lá em Apocalipse: bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição? É porque nós teremos o corpo igual dele. Ah, você não entendeu, deixa isso para lá, outro dia eu volto para pregar. O nosso corpo no arrebatamento vai ser igual ao dele. Um corpo que quebra a lei da gravidade, que atravessa a parede, que ainda come e não engorda nem uma grama. Só nas bodas do Cordeiro é 7 anos comendo sem parar, e sem engordar uma grama. E melhor,
A Bíblia diz que o garçom vai ser ele mesmo. Ele vai servir a igreja nas bodas do Cordeiro. Ah, meu Deus, que coisa linda. Essa é a Bíblia Sagrada. Ele saiu daqui e levou para o céu um corpo de carne e osso. Só tem um segredo, pergunte qual. O corpo não tinha sangue, porque o sangue ele deixou no Gólgota. Ele não podia pegar o sangue de volta, porque o sangue é a aliança que ele fez entre nós, é o selo da nossa salvação. Somos perdoados porque o sangue de Jesus cobriu os nossos pecados. A ausência do sangue deu poderes àquele corpo de flutuar. Ele subiu e foi para o céu que você falou. Só que ele chegou no céu, e como o corpo dele é de carne e osso, ele não pode entrar no céu, porque o portão do céu está fechado. Por que está fechado? Porque o homem não pode ir para lá ainda. Ele para na entrada do céu, do portão. Os anjos que guardam o céu vêm voando, vê aquele corpo estranho e dizem: o que é isso? E os anjos que estão escutando Jesus dão um grito. O Salmo de número 24: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Os anjos que estão dentro do céu vêm voando, olhando as gretinhas do portão, dizendo: mas quem é este Rei da Glória, com corpo de carne e osso? Os anjos que assistiram a vida de Jesus abrem as asas e gritam: Ele, o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. O portão do céu se abre, aleluia, e aquele corpo de carne e osso pisa naquilo que nós chamamos de ruas de ouro. E quando ele pisa no céu, uma lei está cumprida. É possível nascer homem nesta terra, passar por todas as provações e padecer necessidades, e ainda ir morar no céu. Agora que ele cumpriu a lei, um corpo de carne e osso entrou, abriu a porta para todos nós entrar. Ele entrou e o corpo dele, que estava ressuscitado, foi glorificado. O cabelo castanho tornou uma cor branca, como a neve. Os olhos castanhos ficaram como duas tochas de fogo. Os pés, que ainda tinham furos, foram transformados e começaram a reluzir como latão que saíra da fornalha. O linho da terra foi transformado num linho do céu. Um cinturão de ouro traçou o peito dele pelo meio. Ele se agigantou. Da boca dele saiu uma espada aguda de 2 fios, gritando: o rei está de volta. Jesus se levanta e começa a flutuar, porque soberano não anda, ele manda andar. O céu até esse momento não tinha nada, somente o tabernáculo. Pergunte: como o senhor sabe? João 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Então eu vou preparar lugar para vocês, e depois que eu preparar, eu volto para pegar vocês de volta. Não tinha nada lá em cima ainda, porque não sabia se ia dar certo, mas acabou dando certo. Então ele vai andando, vai esticando as mãos. Eu imagino saindo poderes da mão dele, ele construindo uma cidade instantaneamente. Edifícios, casas, prédios gigantescos, de cristal, de ouro, sei lá que matéria. Eu sei que um daqueles lá é o seu lugar de destino. Oxalá que eu seja seu vizinho. Eu quero ser vizinho do pastor Niltinho. Eu abri a porta e vou gritar: pastor Niltinho, não falei que era de verdade esse negócio? Só nós aqui no céu teremos uma casa lá na eternidade. Alguém quer ser meu vizinho lá? Quem vai para lá? Jesus vai construindo, até que no centro dessa cidade ele faz uma ponte e cria um rio. Um rio que não tem peixe. Quer perguntar por quê? Porque as águas desse rio são águas quentes, águas termais. Como é que o senhor sabe, pastor? É o que dá ler muito a Bíblia. A Bíblia diz lá em Ezequiel 47 que o rio de águas vivas de Deus, a nascente é debaixo do trono de Deus. Só que Isaías, lá no capítulo 6 que eu li para vocês, ele diz que os anjos foram debaixo do trono e encontraram brasas de fogo. Mas o rio nasce debaixo do trono. Só que debaixo do trono só tem pedra de fogo. Então as águas que saem dessas pedras saem como águas termais,
águas quentes. Para que serve água quente, pastor? Leve o seu velho, a sua velha no médico, e você vai ver ele dizer assim: leva seu pai e sua mãe lá para Caldas Novas, leve eles, dê banho neles de água quente, porque a água quente destrava os nervos, cura as feridas. É um rio onde todos nós um dia vamos nos banhar nele, porque Jesus vai curar essas cicatrizes que essa vida deixou em você, as dores, as perseguições, as humilhações. O céu é um lugar de exaltação. Tem uma praça naquele lugar, eu não vejo a hora de ir para lá, porque eu imagino meu filho correndo lá, segurando a mão do meu pai. Está lá agora, eles com a sua mãe, sua sogra, Ismael, estão andando naquelas ruas agora. De vez em quando eu imagino meu pai olhando para o portão, dizendo assim: ô Cameron, que é o meu filho que foi, já já seu pai vai atravessar aquele portão ali, ó, porque nós seremos uma família de novo. Você pode não acreditar nisso, mas é isso que me dá esperança e me dá força para continuar. Eu acredito que a vida começa aqui, mas não termina aqui. Tem um lugar melhor do que esse à nossa espera. E esse lugar não pode ser só para mim, para você, tem que ser para todas as almas do mundo. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Depois que Jesus cria tudo isso, ele vai para o tabernáculo. Ele passa o alpendre, ele atravessa o ato, ele chega no lugar santo. E quando ele está no lugar santo, o anjo diz assim: só um minutinho que o senhor já vai entrar. Quando o anjo abre a porta, Jesus de longe vê um homem ajoelhado chorando muito. Jesus lê a alma de João e diz assim para aquele anjo: vai lá e fala para ele não chorar mais. Ele vai perguntar por quê. O que que eu digo? Diga para ele que o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, venceu para abrir o livro, para desatar os seus 7 selos. Eu estou sentindo ele aqui, eu estou emocionado. Olha como a Bíblia se encontra, olha como a Bíblia é linda. Jesus entra no Santo dos Santos e o anjo voa até João e diz: João, eis ali o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Vai acontecer um arrebatamento nesta terra. Todos os salvos em Cristo, os que morreram e os que estão vivos, passarão por uma experiência soberana. Está escrito: e dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor Jesus nos ares. Quem tem essa esperança pode dar um glória a Deus. Quem, além de dar glória a Deus, pode ficar de pé comigo nessa hora? Ah, meu Deus! O céu é logo ali. Incline a sua cabeça. Fazia tempo que eu não senti o que eu estou sentindo aqui. Eu sinto angústia. Eu sinto dores. Meu Deus. Israel está sendo atacado nesse momento. Escreveram para mim aqui. Jesus está voltando. Eu sinto a sua angústia. Eu sinto a angústia desse ser humano que está do seu lado, com cara de crente, roupa de crente, mas a alma dele sabe que está abatida. Tem pessoas aqui que, quando falamos na volta de Cristo, elas se perturbam, porque não estão preparadas para o advento. O cantor cantou aqui no início a música das lamparinas, e há um propósito na música. As vestes têm que estar brancas para se encontrar. Incline a sua cabeça. Você está pronto para se encontrar com o seu Deus? Até quando você vai levar uma vida dupla? Até quando você vai jogar a culpa nos outros para falar que a culpa é do pastor, a culpa é daquela igreja, a culpa é daquele homem, daquela mulher, a culpa é daquele que te derrubou, a culpa... Até quando você vai terceirizar a sua salvação? Eu sinto a sua angústia, porque o Espírito Santo está incomodando você, dizendo: volta hoje. Tem 2 tipos de desviados aqui hoje. Tem aqueles que não frequentavam mais igreja, e tem aqueles que frequentam a igreja.
Os que frequentam sofrem mais do que aqueles que estão lá fora, porque estão desviados aqui dentro, morreram por dentro, não acreditam em mais nada. A palavra entra por aqui e sai por aqui. Você adotou uma vida com seus pecados de estimação e você não quer abrir mão delas para nada. Você não aceita mais um pastor de terno e gravata como eu pregando a verdade. Você acha que nós estamos nos metendo na sua vida. O inferno é real. Eu assisti o meu velho pai colocar um pé dentro do inferno. Cheguei no quarto dele, ele estava em coma, o rosto de desespero, a boca aberta como querendo gritar por socorro. O corpo dele tremia, os olhos iam de um lado para o outro. O médico disse: ele não pode ver, ele não pode falar, não pode andar, não pode estender as mãos, mas ele sente e ouve. O médico saiu, eu vi o meu pai se contorcer, o rosto dele era um semblante de morte, de dor. Eu falei: doutor, por que ele está assim? Ele disse: ele está indo dessa vida para outra, e eu nunca vi alguém desse jeito, ele está desesperado. O médico saiu, eu falei: Deus, o que eu posso fazer? O Senhor disse: prega para ele. Eu fui no ouvido do velho, eu preguei de Gênesis ao Apocalipse. Se você se cansou nessa pregação, achou que ela foi cumprida, você tinha que ter ouvido o que eu falei com ele. Eu fui de Gênesis ao Apocalipse, de Apocalipse fui Gênesis. Eu mostrei para ele o inferno, falei do céu, falei das benesses, e falei: só tem um jeito de sair do lugar que o senhor está indo aí, é entregar a sua vida para Jesus. Eu falei: entrega a sua vida para Jesus, e fiz o apelo. Ele estava em coma, não podia esboçar reação nenhuma. Eu fechei o olho e falei: Senhor, me disse, funcionou, me disse, deu certo. Quando eu abri o olho, escorreu uma lágrima no canto do olho dele. Aquela lágrima foi descendo e o semblante dele foi mudando. Eu chorei, saí para fora do quarto. Um irmão meu que eu conheci naquele dia entrou no quarto e voltou gritando: Marco, o que você fez com o pai? Eu falei: por quê? Não, o pai morreu. Eu falei: não, eu não matei ele. Não, eu quero saber o que você fez com ele, porque olha o rosto dele como está. Eu olhei, o rosto dele estava com um sorriso. O semblante dele, pastor Nutinho, ficou com um semblante de paz. Jesus falou para mim: chegou no céu cheirando fumaça, estava com o pé dentro do inferno, mas o poder do sangue de Jesus alcançou o velho ali. Fecha os olhos de novo. Me deixe orar pela sua vida. Volta para Jesus agora. Volta hoje. De que jeito, pastor? Você sabe o caminho, é esse altar aqui, ó. Pastor, mas eu estou na galeria, eu te espero. Pastor, eu estou aqui atrás, eu te espero. Pastor, eu estou no meio da rua, eu te espero. Pastor, eu estou assistindo pela internet, manda uma mensagem aí, deve ter alguém cuidando da mídia social, ela vai ler. Mas não sai daqui sem a sua salvação. Enquanto você pensa se vem ou não. Será que tem alguém no nosso meio que não é evangélico? A sua religião não te fala mais do inferno porque ela não acredita nela, mas o inferno é real, assim como o céu também é. Estamos na iminência de um cataclisma nesse mundo. Jesus está voltando de verdade. Só tem uma maneira do seu coração entrar em paz, e não é ir em centros de feitiçaria como você tem ido. Você deixou em casa a sua mãe depressivo, seu pai na cachaça, os seus filhos nas drogas. Você já tentou em todos os lugares, não encontrou paz. Só existe um lugar que tem paz, e você está nele nessa noite. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus, eu vou te aguardar aqui para eu orar por você. A igreja de olhos fechados, para não constranger ninguém. Será que tem alguém nessa noite que tenha coragem de sair do seu lugar e vir aqui perto de mim nesse altar? Porque eu quero pegar na sua mão e quero ajudar a quebrar este ciclo de maldição. Se você quiser voltar para Jesus ou entregar a sua vida para Jesus, venha, mas venha rápido. Rápido. Não espere alguém chegar aqui primeiro para ser o primeiro, embora já está chegando alguém. Se só ele viesse, já valeria toda a pena, mas tem mais gente. Venha, isso, já tem um segundo moço vindo. Isso, fica aqui na frente. Isso. Tem a terceira pessoa. Eu tenho a quarta pessoa. Eu tenho a quinta pessoa. A igreja devia estar orando agora. Sai da galeria, vem, por favor, vem em nome de Jesus. Olha, tem um pai com uma criança. Ah, Jesus, que coisa linda. Tem uma mãe vindo com a criança, vindo aos prantos. O Senhor está na casa.
Estou ouvindo Deus abrir o livro da vida. Ouço barulho de páginas. Deus está pegando uma caneta na mão. Já já vai escrever o nome dessas pessoas de volta no livro da vida. Cadê você? Vem, 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 vem. Eu estou te esperando. A igreja tinha que estar orando numa guerra comigo agora. Derramacandorou terabaceia mas. Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Mais alguém? Oremos. Nós colocamos nas suas mãos essas vidas, esses jovens, esses homens e mulheres, essas crianças, esses casais, esses solteiros, essas pessoas que estão aos prantos. O teu amor alcançou essas pessoas nessa noite. O seu Espírito está entre nós. Somente o seu Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus Cristo, todos os pecados sejam perdoados. Em nome de Jesus Cristo, todos os nomes que estão aqui sejam escritos no livro da vida. Em nome de Jesus Cristo, toda maldição herdada ou adquirida está quebrada. Em nome de Jesus, quem viver depois dessa noite verá
o que o Senhor fará nessas vidas. E a igreja que é soberana diz amém.